Fala galera do pedal, beleza? Boa tarde a todos. Pessoal, estamos aí quase uma semana de chuva, hoje é quarta-feira e a previsão é que a chuva se estenda aí por mais uma semana. Então resolvi fazer um vídeo hoje aqui em casa mesmo para conversar com vocês, para a gente falar sobre um assunto bem interessante e é um assunto que diz respeito à ergonomia da bicicleta, né? Então eu quero falar sobre bike fit com vocês. O que é um bike fit, né? Um bike fit, na verdade, a tradução literária é ajustar a bicicleta. Essa seria então a tradução literária de um bike fit. Lembrando que a bicicleta foi feita para o homem e não o homem para a bicicleta. Então a bicicleta ela tem formas de serem ajustadas para que a gente tenha uma ergonomia em cima da bicicleta para eliminar certas dores, né? Quem aqui nunca teve, ou talvez esteja passando por esse momento, com dormência nas mãos, ou dor na cervical, dor na frente do joelho, ou dor na lombar, enfim, algum desconforto que vocês estão passando durante os pedais, né? Geralmente os pedais mais curtos a gente quase não sente, mas pedais de 80 km, 50, né? Ou às vezes não subir uma montanha, acaba tendo então aí algum desconforto em cima da bicicleta. Primeiramente eu quero falar que esse bike fit é um bike fit feito por um site e que funcionou muito bem para mim. Então eu quero abrir um parênteses, né, e dizer que não é um bike fit profissional, né, mas é um bike fit para te ajudar a ajustar a bicicleta. Então se você quer realmente fazer um bike fit profissional, tem que procurar uma pessoa especializada, lojas especializadas, para que eles realmente façam um bike fit de conformidade à tua necessidade. Esse bike fit que a gente vai realizar e que eu vou ensinar vocês a fazerem no site, é um bike fit para ajustes simples, como ajustar a altura do cilim, a distância entre o guidão e o cilim, o tamanho da mesa ideal, certo? São ajustes mais simples, mas que funcionaram muito bem para mim. Eu tinha um problema assim com dormência nas mãos e um pouco de dor na lombar. Depois que eu consegui ajustar a altura ideal do meu cilindro e consegui botar uma mesa do tamanho certo, eu então consegui eliminar, né, eu vou dizer assim, eu não vou dizer 100%, mas 90% daquele desconforto. Então eu consigo pedalar longas distâncias sem sentir dor. Então a bicicleta realmente ela tem essa possibilidade de ser ajustada, né? Claro que temos que entender que a bicicleta ela tem tamanho. Então quando você vai fazer uma compra de uma bicicleta, é importante você olhar no fabricante, né? Na loja também em que você está comprando, para que eles te informem qual o tamanho da bicicleta ideal para o teu perfil. Eu tenho 1,73 m e o meu tamanho ideal é o tamanho M, certo? A minha esposa, ela já é um pouco mais, tem menos altura do que eu, então o tamanho para ela é um S. Mas quando a gente comprou a bicicleta, eu comprei uma bicicleta XS para ela e a gente fez umas alterações na mesa. Então, como ela é uma bicicleta mais curtinha, eu coloquei uma mesa um pouquinho maior e ficou perfeito. Fiz o bike fit para ela também, ela se sente totalmente confortável em cima da bicicleta, não tem nenhuma reclamação de dor. E é muito legal porque assim tu consegue, né, às vezes as pessoas até acabam desistindo de pedalar porque começa a sentir muito desconforto. Pô, só essa bicicleta, só comecei a pedalar, eu sinto dor na lombar, eu sinto dor no pé, eu sinto dor no joelho. E aí desiste e acaba parando de pedalar. Então, o ideal é realmente ajustar a bicicleta para que ela fique confortável, né? E que ela fique realmente de uma forma que você não sinta nenhuma dor em cima dela. E eu vou estar passando esse site para vocês, que eu acho que é bem legal, funcionou muito bem para mim e eu acredito também que vai estar funcionando para vocês. É bom entender hoje, né, que as bicicletas elas não são, né, como as Monarchs, vamos dizer assim, né,
que tinha um modelo só, não tinha marcha. Então as bicicletas tiveram uma evolução muito grande, né, na tecnologia. E essa tecnologia ela também foi aplicada ao corpo, né, através da ergonomia. Então, através desses ajustes, tu consegue deixar a bicicleta de uma forma bem confortável. É importante também entender que esse bike fit é um bike fit para que você tenha um certo conforto na bicicleta, né? E não um desempenho em competição. Eu quero salientar isso, porque há bike fits, né, realizados por profissionais, com todo equipamento, enfim, que vai direcionar para o teu pedal. Eu quero um bike fit direcionado para que eu tenha maior desempenho na bicicleta. Então, beleza, ele vai trabalhar esse bike fit através do teu querer para ter um desenvolvimento maior na hora de pedalar. Esse bike fit que a gente está falando é um bike fit de ajuste simples, aonde vocês vão ter a possibilidade de eliminar essas certas dores aí que acontecem durante a pedalada. Também em outro vídeo eu vou falar de como fazer um bike fit relacionado à sapatilha, né? O ajuste certinho do taquinho, porque o ciclista começou a andar, tá curtindo um monte, achou legal, começa a ver o pessoal, pô, sapatilha, legal, vou querer também, vai lá e coloca, e aí ele começa a sentir um certo desconforto, uma dormência no meio do pé, uma dormência na hora que está pedalando, na hora que coloca o pé no chão sente um certo desconforto. Por quê? Porque hoje o taquinho ele não está bem ajustado. Então é importante que o taco também fique bem ajustado para que no momento que você prende o pé no clipe do pedal, você consiga apoiar exatamente, né, o ossinho ali que fica no pé em cima do eixo do pedal. Então isso é a parte mais importante, é onde vai eliminar exatamente essas dormências, né, que vocês possivelmente pode acontecer de alguém sentir. E aconteceu comigo, e depois que eu fiz esse ajuste do taquinho, não tive mais nenhum problema. Então é bem interessante isso aí também. É legal fazer um pedal mais longo primeiro e memorizar todos os desconfortos, né, que vocês estão sentindo. Eu fiz um pedal aí de 50 km e senti dormência nas mãos, dor na frente do joelho e dor na lombar. Por quê? Porque na hora de ajustar a bicicleta, vocês vão pensar nessas dores para que elas sejam eliminadas. Ou seja, depois que tu ajustar, tu vai pedalar novamente essa distância e tu vai tentar perceber, ou vai perceber, né, que alguma desses desconfortos ele realmente não tem mais, desapareceu, vamos dizer assim. Então, esse primeiro ajuste não quer dizer que vai ser 100%. Tem que fazer outros ajustes depois desse primeiro. Por exemplo, eu fui lá, ajustei e no sistema ele disse para mim que a distância do guidão até a ponta do cilim ficou de 49 centímetros. Comecei a pedalar e comecei a sentir que eu estou com um pouco de dor na frente do joelho. Então, eu quero dizer para vocês que essa dor na frente do joelho é porque o banco está ainda um pouco para trás, o cilindro. Então, você deve empurrar o cilindro mais ou menos 1 centímetro para frente, não faça mais do que isso, vá de 1 em 1, porque 1 centímetro faz grande diferença. E faça novamente um pedal. Comecei, poxa vida, legal, não estou sentindo mais esse desconforto na frente do joelho. Então assim vocês vão fazendo um ajuste mais fino depois desse ajuste. Legal, pessoal? Quero pedir para vocês, curtam lá o canal, se inscrevam, ativem o sininho, porque sempre vai ter novidade e a gente sempre vai estar conversando. Agora eu vou começar a fazer o vídeo no meu computador para mostrar para vocês qual é o site e como fazer todos os ajustes. Olá pessoal, continuando aqui então, vou passar o site para vocês.
O site é Competitive Cyclist, é esse site aqui. E nós vamos entrar então aqui no Fit Calculator, ok? Entrei aqui. Ele vai me direcionar para essa página, ele vai perguntar se eu quero traduzir. E eu vou dizer que sim, para vocês entenderem e ficar um pouco melhor, tá? Vou fechar aqui. Então, nessa primeira parte, ele nos dá essa opção de escolher o gênero, homem ou mulher, e a modalidade, como também a unidade em que nós vamos escolher para fazer as medições. Então, nesse caso, eu vou escolher o gênero masculino, eu vou escolher a minha modalidade, que é montanha, que nesse caso eu gostaria de fazer para bicicleta de montanha, e vou escolher a unidade métrica centímetros. Ok, coloco continuar e ele vai me direcionar para essa outra página, certo? Que são as medições de entrada. Cada quadro desse aqui vai ter um vídeo explicando exatamente como se deve fazer a medida. O ideal é que sejam 2 pessoas, certo? E você vai precisar de um nível e de uma trena. Então, eu já tenho todas as minhas medidas anotadas, como eu havia falado, eu já fiz esse Bike Fit. E aí eu vou colocando então aqui rapidamente para que a gente possa ir para a terceira parte, que é o resultado. Então, 73 centímetros, tronco de 58, antebraço de 31, braço de 65, coxa de 56, canela 54, o entalhe 1,45 e a minha altura de 1,73. Preenchi todos os itens aqui, rolo um pouquinho aqui para baixo e vou em continuar. E aí ele vai nos proporcionar essa tela, aonde ele vai ter uma bicicletinha aqui, né, aparecendo. Quando for de estrada muda o desenho. E aqui todas as medidas para colocar e aplicar, né, isso lá na minha bicicleta. Eu vou escolher uma opção aqui que é todo tipo de montanha. Por quê? Porque o nosso interesse, o meu interesse, imagino que o interesse de vocês também, não é provas, né, cross country, em si XCM, ou seja, subir montanhas, estradões, longas distâncias. Essa é a o nosso tipo de pedal aqui mais da região. Então aqui eu coloquei todos os tipos de montanha. Nessa parte aqui ele vai dizer, depois vocês podem ler com calma aí na casa de vocês, a medida de alguns tubos aí da bicicleta, que é interessante até para saber se a tua bicicleta se adequa a esse tamanho, certo? Pode haver alguma diferença. Isso não tem muita importância porque vocês não vão ter como trocar os tubos, né? Por isso que ele dá aqui o comprimento daquilo que se precisa ser ajustado. Por exemplo, o comprimento da haste, né, como eu traduzi para o português, ele não traduz o desenho, tá, pessoal? Então, o comprimento da haste, que é esse primeiro aqui, é uma haste de, no mínimo, eu poderia usar 6.3 e no máximo 8.7. Hoje, a mesinha que eu estou usando é uma mesinha de 80 centímetros, 80 milímetros, desculpa. Então, eu tenho, certo, uma mesinha de 80 milímetros que se encaixa perfeitamente dentro desse parâmetro. Não é mais de que 80 e não é menos do que 6.3. Depois eu tenho a posição, o ajuste e a altura do cilindro, que fica entre no mínimo 61,6 e no máximo 67,5, certo? Que é a altura da central até a altura do cilindro. Aí, qual é o valor que eu vou colocar aqui? Eu coloquei a altura máxima. Na verdade, eu coloquei 67. Ok? Coloquei 67 aqui. Mas é como eu havia falado para vocês. Conforme as pedaladas em que vocês forem analisando os desconfortos, vocês podem diminuir
até chegar no 61,6. Menos do que isso não é recomendado, ok? Então pode ficar numa média entre esses dois aqui. Em relação ao guidão e o cilim, que é essa distância da ponta do cilim até o fim do guidão, como vocês estão vendo aqui, fica de 47 a 49. Eu estava usando o meu cilim que veio originalmente na minha bicicleta. Eu fiz uma troca agora. Esse cilim que eu troquei, ele é um pouco menor do que eu tinha. E eu coloquei 49, certo? Mas como ele é menor, eu não fiquei muito apoiado ainda, não me senti muito confortável nele. Fiz algumas pedaladas e achei a necessidade de trazer ele um pouquinho para frente. Então ele ficou entre 48, mais ou menos aqui. Ele não pode ser menos, certo, do que 47, porque senão eu vou estar empurrando esse cilim muito para frente e aí eu vou ter desconforto na parte de trás do meu joelho. Então eu preciso ter essas medidas, uma média delas, para que eu possa ter então o ajuste correto. Eu já fiz esses ajustes aqui, teve um dia que eu chamei alguns colegas, a gente veio, conversou, e eu fiz os ajustes nas bicicletas deles e todos perceberam que realmente houve melhora, ok? Aqui embaixo você pode salvar, então você tem que criar uma conta onde ele vai, primeiro, né, você vem aqui e cria uma conta, ele vai mandar por e-mail depois para vocês, ou simplesmente, né, até mesmo bater um print screen e depois fazer uma impressão disso aqui, guardar, né, porque tirar essas medidas demora um pouquinho, e aí vocês fazerem esse ajuste conforme as pedaladas de vocês. Beleza, pessoal? Obrigado aí pela atenção de todos. Não se esqueçam, se inscrevam no canal, dá um joinha lá, ativa o sininho que sempre vai ter novidades. Fui!